Se trata de uma música evangélica no sentido do evangelho mesmo, que é o que ela está transmitindo, né? Então eu espero que de algum modo eu consiga transmitir a mensagem para vocês sem estragar essa riqueza, né? Essa música do U2, sem falar na nostalgia que traz os anos 80 para quem viveu, né, Marcelo? Aquela época áurea de música boa, né? Que agora a gente pode aí tentar articular um pouquinho nessa perspectiva, né? A música, como vocês podem perceber, ela trata dessa ansiedade que o homem tem pela busca de Deus. E o Bono Vox, que é o vocalista, o líder da banda, em 1993, ele, em uma entrevista, ele diz que a música trata dessa pergunta que é do salmista, como ele diz, né? Dessa pergunta que tenta questionar e pensar onde que Deus está, obrigado, aonde que o Senhor está quando eu mais preciso de você. Mas sabe, gente, que houve uma época na história em que essa pergunta, ela não era necessária. Ela não tinha fundamento. Era uma pergunta que ficava completamente isolada, porque foi um período da história em que Deus formou o homem e a mulher e chamou esse homem e a mulher para viver dentro do seu reino, e a partir do seu reino, do reino estabelecido por Deus, ou já que nós estamos tratando de reino, do reino estabelecido pelo próprio rei, ele coloca ali o homem e a mulher para viver em harmonia com ele, um período em que nesse reino nós tínhamos a plena segurança, nós tínhamos a plena justiça, nós tínhamos a plena paz, nós tínhamos o pleno prazer, nós tínhamos a satisfação, tudo isso estava dentro desse reino que Deus coloca o homem e a mulher, e que Deus vem ao encontro do homem. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Imaginem um ambiente em que você está, e no frescor da tarde, aquele ventinho que vem refrescando, você ouve os passos de Deus. E Deus está vindo ao seu encontro para se relacionar com você. Ele vem ao seu encontro e ele mostra para você quem ele era e quem ele é de fato como Deus, como o Rei, Criador de todas as coisas, e o seu Criador. Ele vem para mostrar quem ele é, mas ele vem para mostrar o mundo criado, e ele vem para dizer que nesse lugar, nesse mundo, nós estamos vivendo junto com ele. O mundo de Deus é também o nosso mundo, que nós estamos junto com ele. E ele vem ao encontro para conversar com cada um de nós todos os dias, para estabelecer um relacionamento direto com ele. Ele coloca o homem ali para desenvolver e para cuidar daquele ambiente que ele criou, e para desenvolver a cultura, a sociedade. A gente pensa assim que se Adão e Eva não tivessem pecado, nós teríamos todos a mesma cultura. Será que seria desse jeito? Eu acho que não. Porque o mandamento de Deus era: multipliquem e se enchem a terra. E sabe o que ia acontecer à medida que o homem ia se multiplicando e enchendo a terra? Ele ia encontrando diferenças entre eles. E ia acontecer naturalmente que culturas iam surgir desse encher a terra. Porque essa diversidade cultural, ela não é necessariamente fruto do pecado, da separação de Deus.
Mas a cultura, ela glorifica a Deus. Essa diversidade mostra quem é Deus nessas diferenças. Nesse sentido, a cultura seria estabelecida no mundo, naquele reino que Ele fez, que vinha ao nosso encontro e que a gente conversava com Deus. Mas sabe, gente, aí vem um grande problema, porque o que esse rei diz é assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês vão dar nome para as coisas, vocês vão se multiplicar, vocês vão viver seguros na minha presença. Aqui tem justiça, tem paz, tem alegria, tem amor. Vocês não vão passar por sofrimento nenhum. Mas vocês não podem fazer uma única coisa. Vocês não podem querer o lugar do rei. Vocês não podem querer tomar a coroa do rei. Se sentar no trono do rei e dizer: esse daqui é o meu lugar. E aí o que acontece? E Gênesis continua essa narrativa. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Essas perguntas são sempre complicadas, né? Quando alguém chega para você e diz assim: foi isso mesmo que te disseram? Pode saber que coisa boa não vem atrás junto. Filhos com seus amigos: foi isso mesmo que seu pai e sua mãe disseram? Não, deixa que eu vou te dizer uma outra coisa aqui que você não sabe ainda. Para os adultos, os pais, nas nossas relações profissionais: não, mas foi isso que te disseram? Não. Quando vem essa frase, foi isso que te disseram, é porque alguém quer derrubar aquilo que era o certo, aquilo que era o correto, especialmente dentro desse contexto, né? E aí diz: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso que o rei disse para vocês? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Vocês podem usufruir de tudo, da minha presença. Vocês podem usufruir do reino que eu estou colocando para que vocês desenvolvam, para que vocês cuidem. Mas não toquem nesta árvore. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Isso é conversinha no ouvido de vocês. Sabe por que Deus está dizendo isso para vocês? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quer saber de uma coisa? Vocês serão como Ele. Vocês serão como o rei. Vocês vão poder sentar no trono do rei. É por isso que Ele está dizendo. Aí olha a desgraça, gente. Você pode usufruir de tudo. Só não pega isso, não encosta nesse negócio. Não, mas é esse negócio que eu quero encostar. É esse negócio que eu quero pegar, esse negócio que eu quero comer. Olha só como é que a coisa se manifesta. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, para dela se obter o conhecimento do rei. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. O fruto era essa coroa do rei. A gente está falando em reino, dá para contar uma historinha legal se eu tivesse mais criatividade, né? Mas a gente podia pensar numa maçã bonita dos contos de fadas, que é entregue e a partir dali então você adormece,
e vem um príncipe salvar. Mas isso não é um conto de fadas. O fruto não era uma maçã bonita. Se eu fosse falar desse fruto, e aqui é uma divagação da minha mente, né? Eu diria que era a coroa do rei, que ficava no meio do reino à disposição, que a gente podia admirar, podia chegar perto, podia olhar, podia conviver, mas não podia colocar na cabeça e dizer, agora eu sou o rei. Porque embora ela fosse agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para se comer, o que realmente importava é que ela era para obter a ciência, o discernimento, o conhecimento que era do rei. Então não era uma maçã envenenada dos contos de fada. Porque isso traria para o homem a separação de Deus. O texto continua. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, coma e viva para sempre. Nas nossas conversas de grupo aí dos pastores, a gente ficou pensando assim, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, tendo dito para o rei que esse lugar é meu, que eu quero tomar o seu lugar, tendo dito isso para o rei, imaginem que agora o homem, em pecado pela desobediência das leis do reino que o Senhor criou, tivesse acesso à vida eterna. Possivelmente, Deus fechou esse jardim, como a gente vai ver na história, o seu reino naquele momento, não porque se tratava de um Deus mau, não porque era uma punição ao homem, simplesmente agora vocês serão expulsos. Não, porque possivelmente se o homem comesse do fruto da vida e vivesse para sempre, ele viveria eternamente corrompido pela desobediência que ele teve a Deus. Então o que Deus faz, a tirar o homem e a mulher do seu reino, é um ato de misericórdia, é um ato de amor. Eu não sei se vocês perceberam, mas diz que quando o homem e a mulher descobriram que eles estavam nus e com vergonha, eles cataram folhas para se cobrir. Que é uma tentativa do homem dizer para Deus, eu já estou tentando dar um jeito de cobrir aquilo que agora é minha vergonha. E que não era o fato de ficar nu em si, mas era o fato de que eu tentei agora tomar o lugar do rei, de que eu desobedeci a ordem do rei. Então o fato de ter saído de lá, não era um Deus que dizia, você fez a coisa errada, não tem presente no final do ano. Não era Papai Noel, não era uma lenda. Era um ato de amor que dizia, o único jeito que eu tenho de fazer vocês voltarem a viver o reino, é tirando vocês nesse momento daqui, senão vocês estarão eternamente corrompidos pelo pecado. O texto ainda continua. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Percebam outra coisa, o trabalho não é uma maldição, gente. O homem trabalhava no jardim. Deus deu a ordem para isso, a dar os nomes dos animais, a cultivar o jardim, ele trabalhava. O trabalho não é maldição, o trabalho é uma bênção. A diferença é que agora vai doer. A diferença é que agora a gente sai, a gente fica refugiado num lugar que não é o nosso, e esse lugar, ele produz agora espinho no meio das flores. O que antes eram as flores, agora tem também os espinhos. O que antes era a justiça, agora é também a injustiça. O que antes era o amor, agora também é o ódio. E o homem passa a viver nesse outro mundo.
esse mundo que está fora do reino criado por Deus. Depois de expulsar o homem, o colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Nenhum homem podia voltar mais ao lugar. Nenhum homem podia entrar mais ao jardim, ou melhor, nenhum homem podia se aproximar da árvore que dá a vida eterna. Há uma espada se movente, que ali, gente, não tem Indiana Jones que descobriria o segredo para se passar por ela, porque ele é o único que consegue nos seus filmes, né? Ele sempre tem um jeito de achar a fórmula dessas pegadinhas. Não, aqui não é pegadinha, aqui ninguém passa. Se passar vai ser moído pela espada. Nós não podemos voltar para lá. E aí nós temos esse período da história onde é rompido a nossa relação com Deus e é rompida a nossa relação com o seu reino. E aí nós desestruturamos a nossa sociedade, a nossa cultura, as nossas relações pessoais e a nós mesmos. Em outras palavras, nós temos uma separação, que é uma separação que afeta diretamente a cultura. Porque a cultura não passa a ser agora completamente boa. Há muitas coisas que são ruins na cultura. As nossas relações pessoais não passam a ser boas e equilibradas. Elas começam a sofrer dificuldades. Começa no casamento. Você comeu o fruto? Não, eu comi, mas foi a mulher que você me deu. Né? Quase como quem está dizendo, eu não tenho culpa. Eva, mulher, você comeu do fruto e deu para o seu marido? Sim, eu fiz isso, mas foi a serpente que me enganou. E aí eu imagino que a partir dali Adão e Eva devem ter por longas horas conversado, a culpa foi sua. E o outro dizendo, não, foi sua. Você era o homem, devia estar perto de mim na hora que a serpente chegou e liderar a casa. E não deixar isso acontecer. Mas você, mulher que estava lá, e mesmo sabendo disso, cedeu às tentações da serpente, que foi lá no seu ouvido, mostrar, olha que frutinha boa. E a culpa é sua. E os dois ainda diziam, talvez, não, mas a culpa é de Deus. Porque afinal de contas, aí vocês já ouviram alguma vez dos filhos isso, né? Eu não pedi para nascer. A última que fez isso lá em casa nunca mais repetiu essa frase. Mas isso é uma história para outra hora, né? Eu não pedi para nascer, é quase isso. A gente tenta achar culpado para aquilo que são agora as nossas mazelas. Mas também afetou o nosso psicológico, o nosso eu. Trouxe essas nossas doenças, que são essa depressão maldita, esse síndrome de pânico, todas essas doenças modernas que a gente está vivendo agora, mas que já existiam em outro período. Nós temos homens de Deus na Bíblia que passaram por isso também. Porque nós achamos que sentando no trono do rei, a gente ia saber dizer como é que esse negócio funciona. E aí nós nos afastamos completamente dele. E perdemos o caminho. E aí nós caímos de novo na pergunta. Onde você está, Deus, quando eu preciso de você? Para quem pensou que eu não falaria da música, né? Aí nós caímos na música. Porque eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu escalei as montanhas mais altas, eu corri através dos campos para estar com você, eu fui atrás das maiores aventuras que eu podia conseguir. Eu fui procurar no caminho, esqueci o nome, aquele caminho na Espanha, que os peregrinos fazem, Compostela. Eu subi aquele caminho sozinho, dias naquela jornada, porque eu imaginei que ao chegar lá em cima eu encontraria o Senhor. E quando eu cheguei lá, o Senhor não estava lá. Eu corri, eu rastejei, eu escalei os muros das cidades para estar com você.
Em outras palavras, eu fiz todo o esforço próprio que eu poderia fazer para estar contigo. Quando eu vi que eu fiz a coisa errada, eu juntei as folhas para me cobrir. Eu tentei, eu me esforcei, mas em todo o meu esforço, quando chegou no fim, que eu já estava cansado, extenuado, eu olhei para os lados e o Senhor não estava lá. E aí eu fico repetindo, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu beijei lábios de mel, senti a cura nas pontas dos dedos dela. Queimou como fogo esse desejo ardente. Ah, gente, se tem uma coisa na nossa sociedade, e que a gente fez também, e talvez ainda faça, mesmo conhecendo um pedacinho do reino, é achar que os amores, as paixões avassaladoras, vão suprir isso e que de alguma forma, talvez Deus esteja lá. E aí eu me entrego àquele homem, eu me entrego àquela mulher e eu penso, agora vai dar tudo certo. Agora esse vazio, agora isso que eu estou procurando, eu vou encontrar, porque vai ser suprido dentro de mim toda a minha necessidade. E eu não sei se houve uma outra época como a de hoje, onde nós tivemos tanto apelo ao erótico, ao sexo, às paixões. E aí eu chego no final de cada noite e percebo que eu não encontrei o que eu estava procurando nisso também. Que eu cedi às tentações e que isso não preencheu em nada a minha vida. Olha que coisa mais curiosa ainda. Eu falei com a língua dos anjos e segurei a mão do demônio. Estava quente a noite, eu estava com frio como uma pedra. Sabe o que isso diz para mim? Eu procurei nas religiões. Eu falei a língua dos anjos. Eu fui ao céu e ao inferno para tentar ver se eu encontrava o que eu estava procurando. E eu não consegui encontrar. E de novo cedi a tentação. Interessante, né, gente, que os filmes de terror, quando eles mostram o diabo, é aquele negócio tenebroso, chifrudo, tridente na mão, dentão grande, cara retorcida, olho vermelho, assustador. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se o diabo chegar diante de você, não é assim que ele vai aparecer. Sabe como é que ele vai aparecer? Está frio à noite. Segura a minha mão que está quentinha. Ele vai aparecer como um cara bonitão. Cuidado, Bia, seu pai vai discernir isso. A tentação vai vir assim. Não vai vir feiosa, assustadora. Sabe, vai olhar no seu trabalho e vai dizer, está faltando dinheiro em casa, tem um jeitinho de ganhar mais aqui, ó. Só a gente fazer uma curva aqui nesse negócio. Vai parecer bem, vai parecer prazeroso. E você atrás das coisas que você quer, seja de religião, seja do esforço próprio, seja dos amores, seja da aventura, vai chegar no final e você vai dizer, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Bonovox fala em um dos shows que ele faz, e ele diz que essa música é uma música de busca ao Espírito Santo de Deus. E a pergunta que volta a nós é, onde o rei está? Quando nós nos perdemos de Deus, nada mais do que a gente faz consegue suprir isso. Consegue trazer de volta aquela sensação gostosa que a gente teve num momento da história.
aquela sensação de uma sociedade justa, segura, em paz, amorosa, de relacionamentos perfeitos. Todas elas se tornam prazeres líquidos. Sabe o que isso significa? Você já tentou segurar água? Você segura a água? Não, não dá, né, gente? Você tenta segurar a água, ela escorre entre os dedos. É isso. São prazeres líquidos, que a gente vai procurando e dizendo aonde o rei está. Eu não consigo encontrar, e eu fico dizendo, eu não consigo encontrar o que eu estou procurando. E aí nós entramos nessas neuras que nós temos hoje, que é o discurso político, de 4 em 4 anos. Segurança, saúde, tem mais um que eu nunca lembro, e educação, né? É sempre os pilares. A gente fica pensando em segurança, em saúde, em paz, em justiça social, e a gente não encontra, porque o que a gente vive agora é só uma caricatura daquilo que um dia foi o reino de verdade, daquilo que um dia nós vivemos. E a Bíblia diz que nós somos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. Isso significa dizer que a ansiedade do nosso coração, seja ela percebida ou não, nada mais é do que a ansiedade de estar com Deus, de participar, de nos relacionarmos com Ele, de estar na sua presença, de poder no final da tarde ouvir, aí vem o Senhor, os passos dele, que estão vindo ao meu encontro. E aí a música continua. Mas eu acredito na vinda do reino. Então todas as cores irão juntar-se em apenas uma. Mas sim, eu ainda estou correndo. Você quebrou os elos, soltou as correntes, você carregou a cruz, e toda a minha vergonha, olha, vergonha, a gente já falou um pouquinho sobre isso hoje, me remete ao encontro que Deus vem e diz, Adão, aonde que você está? Eu estou escondido do Senhor, porque eu desobedeci, eu catei as folhas aqui para me vestir, para tentar cobrir a minha vergonha. Senhor, você sabe que eu acredito nisso. A parte para mim que é mais emocionante, ela é mais louca dessa história toda, ela está em Gênesis 3,15, que quando a gente lê a primeira vez parece um texto complicado. Porque quando o homem desobedece, quando ele tenta tomar o lugar do rei, o rei conversa com a serpente e diz assim, para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe do que se trata esse texto? Em Gênesis, do Evangelho. Sabe o que está dizendo aqui para nós? Que o rei, quando viu que o homem desobedeceu e teria que sair por causa do seu amor, sair do seu reino, se separado da sua presença, ele diz, num momento da história, que eu estou gradativamente construindo, irá convergir em Cristo toda a história. Passado, presente e futuro estarão convergidos em Cristo. O descendente da mulher é Jesus. O ferir a cabeça é a serpente. Eu morei na Amazônia e eu entendo um pouquinho de serpentes. Serpente só morre quando tem sua cabeça esmagada. Não tem outro jeito. O que significa que Jesus padeceria as dores da cruz, que ele seria ferido na cruz, mas que ele acabaria de uma vez por todas com aquele
que provocou e com aqueles que ouviram o canto da sereia e se distanciaram de Deus, e que agora Deus está trazendo de volta através de Jesus. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha que coisa curiosa, o homem tenta se vestir com folhas, e Deus vai lá e diz assim: não adianta você fazer nada, porque não é você quem vai se vestir, sou eu quem vou dar as vestimentas. E sabe por que Deus deu as vestimentas de pele? Porque um animal morreu e um sangue foi derramado, que era o único jeito de cobrir a nossa vergonha. Então a nossa história, ela está conectada intimamente à história de Deus. Aquele reino que Ele criou e nos colocou para viver em harmonia com Ele. E em algum momento nós nos separamos dele, tentamos viver a nossa própria história desconectada da história de Deus, da história que Deus fez e que Deus está fazendo, a qual Ele vai convergir em Jesus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Lá em Gênesis 3, ele matou o animalzinho e disse: eu coloco as vestes em vocês, porque vocês não têm condições de se auto-vestir, de se auto-salvar, de se auto-render-se. Eu vou fazer isso. Gratuitamente. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Continua o texto. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Há uma história menor, que é a sua história, que ela pertence a uma história maior, que é a história de Deus. E quando eu falo história menor, eu não estou dizendo que ela é insignificante, não. Pelo contrário. Ela é importantíssima. Ela tem valor, a sua história particular. Ela tem valor singular para Deus, o Rei. Deus não está pensando numa sacola só. Vamos fazer aqui no atacadão. Então, é a história da humanidade. Sim, a história da humanidade. Mas o Rei conversa com você. A sua história é uma história significativa para o Rei. E Ele tem cuidado disso e fazendo isso convergir. O texto de Gênesis, voltando para o capítulo 3, diz o seguinte: ouvindo o homem, que foi o texto que nós iniciamos, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Sabe, gente, quando eu olho para essa pergunta, eu preciso fazer uma conexão com a pergunta que é a ansiedade humana. Porque talvez a pergunta mais correta que nós deveríamos fazer é onde eu estou quando Deus veio conversar comigo, quando Ele vem conversar comigo. A pergunta correta não é: Senhor, aonde tu estás? Porque quem faz essa pergunta é Deus. E Deus está dizendo: Leandro, aonde que você está? Quero conversar com você.
Rafa, onde é que você está? Eu quero conversar com você. De onde é que você está? Eu quero conversar com você. A pergunta não é, Deus, onde você está? Porque Ele veio ao nosso encontro desde o início. O que Ele podia ter dito era, vocês vão ficar separados de mim. E acabou essa história. Não tem mais conversa. Porque isso era o que a gente merecia. A gente desobedeceu a única coisa que não era para fazer, que era tomar o seu lugar. E a gente disse, eu vou tomar, e eu sei tomar conta desse reino, que é o meu próprio reino, que eu mesmo vou criar, que eu mesmo vou dizer como ele funciona, como é que ele vai funcionar. Eu sei como fazer isso. Então deixa que eu faço sozinho. E aí nós fomos colocados para fora. Seguimos o nosso próprio caminho. E aí Deus vem ao nosso encontro, dizendo que um dia na história, isso seria convergido em Cristo. E que nós teríamos a porta de entrada do seu reino. Sabe o que Jesus fez por você? Ele passou pela espada flamejante que guarda a árvore da vida. Ele foi triturado por essa espada. Mas ele foi do outro lado. Vamos pensar de novo no reino aqui, rapidinho. Sabe o que o rei fez? Ele disse assim, tem um jeito de eu trazer vocês de volta para morar comigo. Esse jeito é o seguinte, eu vou colocar o meu filho para fora dos muros desse reino. Ele vai viver com vocês. Ele vai ser o sacrifício perfeito daquele animalzinho que eu matei para cobrir a vergonha de vocês. E ele vai voltar. Mas quando ele voltar, a espada vai cortar ele no meio. Só que sabe o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar. E aí ele vai poder pegar você pela mão, entrar no reino e dizer, vamos de novo conversar com o rei. E agora, por causa dele, nós podemos voltar para o reino. E Deus pode dizer, onde você está? Eu dizer, eu estou aqui. Vamos conversar, vamos. Guardadas as proporções com o animalzinho, a pele de Jesus, parece meio macabro isso, né? Mas a pele de Jesus foi a que cobriu minha vergonha. Foi o seu corpo, a sua morte, o seu sangue, e Ele me dá de novo a entrada no reino de Deus. Ainda não na sua plenitude, mas eu já vivo o reino agora. Mas um dia eu vou viver eternamente por causa do seu amor. Apenas para a gente refletir e pensar um pouquinho nessa prática, o que você está procurando só pode ser encontrado em Cristo, que reconecta a sua história com a história de Deus, com a história que Deus está fazendo. E eu quero participar dessa história que Deus está construindo. Eu quero ser amigo de Deus nessa hora que a história está sendo construída e eu estou caminhando junto com Ele. Eu quero estar do lado do Rei. Então acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é inverter a pergunta. Não é onde Deus está, mas é onde eu estou nessa história. Se eu já estou caminhando com o Rei, se eu já faço parte desse reino. Perceba a sua história dentro de uma história maior, que o Rei está chamando você de volta para dentro do reino e dizendo, vamos junto comigo, porque eu quero você do meu lado. Vamos orar? Senhor, a gente não sabe direito o que te dizer nessa hora, porque às vezes por causa de uma leitura muito ruim, muito equivocada, a gente olha para esse mundo como uma caricatura daquilo que
o Senhor fez, da manifestação da tua grandeza, da história que o Senhor tem construído nas nossas vidas. Senhor, quem é aqui, cada um de nós, para que o Senhor se preocupe singularmente com a história de cada um de nós? Que amor é esse que a gente não consegue explicar, que a gente não sabe dizer, que a gente tenta imaginar, e que a gente procura em tantos outros lugares, e que todos eles nos escorrem pela mão e a gente fica repetindo: eu não consigo encontrar o que eu estou procurando, porque o que eu estou procurando só o Senhor pode suprir, e foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem providenciou. Nós te agradecemos, porque esse corpo corrompido de hoje, ele pode entrar de novo num relacionamento pessoal com o Senhor, conversar com o Senhor, e um dia viver eternamente esse lugar de plena paz, de plena justiça, de plena segurança, de pleno amor, de pleno tudo que a gente nem consegue imaginar. Nós te agradecemos por isso, em nome do teu Filho amado, que foi trucidado naquela cruz, para que a gente pudesse adentrar de novo os portões do teu reino. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Rei. Em nome do teu Filho amado. Amém.